A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 8 de setembro, uma quarta-feira. Depois deste 7 de setembro, se nós araraquarenses imaginávamos que o pior da pandemia já tivesse passado, não é tão difícil entender que algo pior talvez esteja por ocorrer em função daquilo que nós vimos. Eu senti, pode ser que a sensação de vocês então seja totalmente diferente. A nossa pátria sucumbida aos caprichos de uma disputa de discursos desnecessários e troca de farpas entre homens públicos, nos afastando dos raios fúlgidos que os bancos escolares nos ensinaram através do nosso hino nacional brasileiro. Um presidente que ameaça reunir o Conselho da República nesta semana, um presidente do Senado fanfarrão e atolado em coisas erradas, tentando justificar o injustificável, e um Supremo extremamente amarrado aos comprometimentos políticos e tantos outros por causa das suas decisões e intromissões absurdas. É isso que nós estamos vendo. E a pergunta, em quem acreditar? Se eu, vida toda, eu acreditei que um 7 de setembro seria ou então fosse apenas os desfiles cívicos, daquele rufar dos tambores, da passagem ufanista dos tanques de guerra pela São Bento ou pela Rua 9 de Julho. Isso quando o exército mandava os tanques para encher os nossos olhos. E nós, então, naquela época, crianças ou adolescentes, nós víamos aquilo tão de perto, matando a nossa curiosidade. O 7 de setembro, que eu conheci, então era outro, era gente dos dois lados das calçadas na Rua 3, bexigas ou balões em verde e amarelo, pipocas e amendoins em casca, vendidos pela Dona Dirce 25, ou pelo Pipoca da Noite, até o Vavá que vendia canudinho, eles todos fazendo pano de fundo para o nosso 7 de setembro e pano de fundo para a nossa pátria, tão adorada e idolatrada. Garbosamente, desfilavam as escolas, desfilava o tiro de guerra e até mesmo grupos de soldados do nosso exército estavam ali. Passados 10, 20, 40, 50 anos, o sentimento de estudantes em casa e os tanques em direção errada a nos empurrar para algo que nos coloca a pensar ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Isso é o que de fato nos preocupa, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, pois para falar tanto do Supremo, ou então para falar tanto deste tal de Alexandre de Moraes, o presidente Bolsonaro sabe muito ou simplesmente o presidente Bolsonaro está blefando? Pois o clima que nós vivemos na atualidade é muito pior que o próprio clima da pandemia. Sair desta pandemia, se antes a previsão era de pelo menos 5 anos, para a gente acabar com esse enrosco político vai muito mais, pois vejam só que ego, vaidade, ganância, egoísmo, isso é praga e não tem previsibilidade, ainda mais quando os interesses, eles são maiores que o amor
que se sente pela pátria. Eu digo a esta altura que estava certo o advogado Rui Barbosa ao dizer que a pátria é a comunhão da lei, da língua e da liberdade, se referindo aos três poderes. Era para ser assim. Hoje, entre nós, apenas o sonho lindo que ficou. Este é o ponto de vista do nosso editorial.